Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa aula 4 de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, te pedimos perdão pelos nossos pecados, meu Senhor, e pedimos a tua presença nessa aula, a fim de que possamos aprender a tua palavra. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Teologia Bíblica do Novo Testamento, aula 4. Vamos estudar os fundamentos do Evangelho. Nessa aula vamos estudar os fundamentos do Evangelho. Sendo assim, temos como objetivos identificar os fundamentos do Evangelho e entender a necessidade da morte de Jesus. Pois bem, os fundamentos do Evangelho. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como Salvador do homem, pois o homem está perdido, segundo o que vemos em João capítulo 3, versículo 17. Então, o primeiro fundamento do Evangelho, Jesus é o Salvador do homem. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como Salvador do homem, pois este está perdido, como já dissemos. Vemos isso em João capítulo 3, versículo 17. Para a salvação, há a participação humana com arrependimento e fé. É necessário que o homem se arrependa e creia. Nós vemos isso no discurso de João Batista, quando ele conclama o povo ao arrependimento. Arrependei-vos. Nós vemos isso em Mateus capítulo 3, versículo 2, e em Marcos capítulo 1, versículo 5. Perdão, nós vemos isso em Mateus capítulo 3, versículo 2, e em Marcos capítulo 1, versículo 15, a participação humana com arrependimento e fé. Pois bem, analisemos então esse importante fundamento do Evangelho, que é o arrependimento. Arrependimento é uma palavra que significa mudança de mente, mudança de estado na relação do homem para com Deus e para com o pecado. É a chamada no grego metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de estado nessa relação do homem com Deus e do homem para com o pecado. Essa é a definição mais simples, mais objetiva de arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele que contempla mais a Deus e a sua justiça e não meramente os seus pecados e as consequências de seus atos. A pessoa se arrepende mais porque reconhece. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento melhor é aquele que brota do reconhecimento de Deus e da sua justiça. Porque se ele for muito centrado nos pecados, nas consequências, ele tem mais característica de remorso do que de arrependimento. Eu me arrependo porque Deus é justo, porque Deus é santo, e não meramente por conta das consequências do meu pecado. Repetindo para que isso não se aproxime do remorso ao invés do arrependimento. Judas, ele se preocupou mais com as consequências de seus pecados. O que Judas sentiu não foi arrependimento, foi remorso. Foi o chamado e agora? O que é que vai acontecer? Porque se Judas tivesse se arrependido de verdade, a história dele seria outra. A questão é que Judas não se arrepende, Judas tem remorso. Embora nós saibamos que já estava profetizado que alguém haveria de trair Jesus. Alguém haveria de trair Jesus. Mas Judas, além de trair, ele não se arrepende, ele tem remorso. Ele tem o famoso e agora? O que eu fiz? O arrependimento é um movimento suspeito. O arrependimento não é um movimento suspeito que permita à pessoa olhar com saudade as delícias do mundo pecaminoso. Se a pessoa olha com saudade para o mundo de pecado, o arrependimento dela não é verdadeiro. O povo de Israel, o povo quando saiu do Egito,
ele demonstrou em certo ponto que o arrependimento de alguns não era verdadeiro. Porque lá no Egito também eles haviam pecado. Eles haviam pecado. O homem sempre tem pecado. E aquele povo que saiu do Egito havia pecado. E no caminho eles mostram que eles não haviam se arrependido verdadeiramente. Porque eles sentem saudade da vida do Egito. Sente saudade da cebola, sente saudade do pepino, sente saudade da carne do Egito. Então isso é sinal de que não havia um arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro, ele suspende qualquer saudade das delícias do mundo pecaminoso. Arrependimento é uma volta completa. É uma volta completa. Arrependimento, ele se aproxima muito de conversão. Quem dirige sabe que fazer uma conversão é dar uma volta completa, é mudar totalmente de destino. Então o arrependimento ele é muito semelhante à conversão, embora haja detalhes, haja pequenas diferenças entre arrependimento e conversão, mas é bastante parecido. Arrependimento é uma volta completa pela qual se fixa o olhar em direção inteiramente oposta. É como um motorista que faz uma conversão. Ele vai olhando para frente, de repente ele faz uma conversão e ele começa a olhar em direção oposta. Oposta a que ele estava olhando antes. Isso é arrependimento. E desde que o homem não tem olhos na parte posterior da cabeça, ninguém tem olho atrás, na parte posterior da cabeça, o mundo fica completamente fora de vista da pessoa arrependida. Só Deus fica à frente. Porque o mundo ficou para trás, e atrás nós não temos olhos. Então nós só enxergamos a Deus na nossa frente. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, nós já vimos dois fundamentos do Evangelho. Primeiro, que Jesus é o Salvador. Segundo, o arrependimento. Terceiro fundamento do Evangelho é a fé. Terceiro fundamento do Evangelho é a fé. Sabemos que o fundamento da salvação é a morte de Jesus Cristo e o que ele fez por nós. Então estamos falando de fé como terceiro fundamento do Evangelho. Sabemos que o fundamento da salvação é a morte de Jesus Cristo. O que fez ele por nós. O que é que ele fez por nós? Ele morreu por nós. Então esse é um dos fundamentos principais, a morte de Jesus Cristo. Sabemos que o fundamento da salvação é a morte de Jesus Cristo, o que ele fez por nós, morreu por nós. Como nós nos apropriamos dessa grande salvação? Ela já foi conquistada pela morte de Cristo. Mas como é que nós nos apropriamos dela? Pela fé. E é aí que a fé se torna, então, um dos principais fundamentos do Evangelho. Estamos falando de fundamentos do Evangelho. Jesus morre por nós. É um fundamento muito importante, a sua morte. E como é que nós nos apropriamos dessa salvação que ele conquista para nós no Calvário? Pela fé. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 ao 21, fala da fé como condição para que o homem possa apropriar-se da salvação. Jesus já conquistou a salvação, mas para nós nos apropriarmos dela é necessário a fé. João, o apóstolo, ele não usa a palavra fé no Evangelho. No Evangelho a palavra fé não aparece. Ela aparece apenas uma vez na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 4. Aparece apenas uma vez a palavra fé. Para João, um apóstolo e não João Batista, para João, fé não tem um só significado, como acontece nos escritos de Paulo e na epístola aos Hebreus. Então vejamos essa comparação, essa nuance, essa diferença. Para João, a fé tem mais que um significado. Já nos escritos do apóstolo Paulo e na carta aos Hebreus, tem apenas um significado.